Olá, estamos de volta a mais uma reflexão bíblica. E a nossa reflexão de hoje, alguns tipos de fé que existe na realidade humana. E o primeiro tipo de fé é a fé natural. Esta fé natural toda a humanidade tem. Esta fé que existe no ser humano, foi Deus que colocou. O ser humano foi criado com capacidade de tomar decisões, fazer escolhas, sonhar, amar. E foi também colocado nele a capacidade de fé. Então o ateu tem fé. Para o ateu afirmar que Deus não existe, ele faz esta afirmação porque ele tem fé que Deus não existe. Para crer que Deus não existe, ou para afirmar que Deus não existe, é preciso ter fé. Gilberto Gil cantou a música "Anda com fé que eu vou, que a fé não costuma falhar". A fé está na maré, na cobra coral, no calor da manhã de verão, uma coisa assim. Então todos têm fé. Toda pessoa tem fé. Mas dentro dessa fé natural, existe uma fé, dentro da fé natural, é a fé do poder do pensamento positivo. É este positivismo que é ensinado aí na yoga, que é ensinado aí nessas seitas de meditação, transcendental. É esta fé da confissão positiva. Você pode, você consegue, que os grandes palestrantes no Brasil, no mundo, de alta ajuda, ensinam. Fala, olha, você vai conseguir, você vai chegar lá. É claro, esta é a fé positivista que inclusive tem estado dentro das comunidades evangélicas, cristãs, misturando essa teoria da confissão positiva, misturando com teologia. E aí nós vimos dentro da igreja evangélica, alguns dizendo, você pode determinar, eu determino Deus, você pode reivindicar, dentro desta ideia da fé positiva. É claro, você tem que chegar para o teu filho e dizer, meu filho, você vai conseguir, minha filha, você vai fazer aquele concurso, você vai ser aprovada. É um incentivo, é animar a pessoa, não é? É desafiar a pessoa para que ela possa, com o potencial que há em si. Então cada pessoa tem essa fé chamada a fé natural. O segundo tipo de fé é a fé da tradição religiosa. O católico tem, o protestante tem, o espírita tem. Tem pessoas que dizem, eu nasci na igreja católica, vou morrer católico. Eu nasci na igreja presbiteriana, sou presbiteriano e vou morrer na igreja presbiteriana. Esta fé da tradição dos pais, esta fé religiosa, mas que até então não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a salvação. Esta fé da tradição religiosa. Ora, você que está dentro da igreja evangélica, cita os jargões evangélicos, você crê intelectualmente que Jesus veio ao mundo, entende? É esta fé que mistura natural com a tradição religiosa. Eu mesmo conheço muito de Buda, fundador do budismo, não é? Maomé, o fundador aí do islamismo. Eu conheço esta fé intelectual e alguns têm esta fé intelectual religiosa dentro da comunidade, seja evangélica, católica e assim por diante. O terceiro tipo de fé que existe é a fé supersticiosa, que alguns têm tido. Tem pessoas que eles têm uma fé que não pode passar de barra de escada, uma fé que não pode comer carne no dia de sexta-feira da paixão. Tem alguns que creem que precisa levar uma oferenda lá no mar. É uma fé supersticiosa. E esta fé supersticiosa que está dentro da igreja evangélica, sendo praticada por alguns evangélicos, que tem aquela superstição de utilizar ali o óleo ungido, a água ungida, benta,
ou a benzida, não é isso? Algumas práticas, até mesmo, eu gosto de dizer, judaizantes dentro das igrejas evangélicas. A pessoa traz lá de Israel as danças, as práticas da liturgia, lá do cerimonialismo, da lei do cerimonialismo, e que, como aconteceu com a igreja de Colossos, a igreja da Galácia, hoje esta fé supersticiosa, que mistura judaísmo com cristianismo, com a fé evangélica, e aquela mistura. E esta fé muitos têm. Está dentro da igreja, no corpo litúrgico de algumas comunidades que se dizem evangélicas, mas não é a fé bíblica, não é a fé sadia, não é a fé de Deus salvadora, mas existe outra fé, é a fé de um dom, seja um espírita, seja a pessoa que frequenta lá a magia negra, seja alguns que estão dentro da igreja. Você já ouviu falar de pessoas que foram curadas num terreiro, lá naquela sessão, e que foram curadas também dentro da igreja. E esta fé que muitos têm até utilizado para fazer curas, seja lá no ocultismo e seja dentro da igreja. Ora, eu vou te explicar isso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 20 em diante, que muitos daquele dia vão chegar diante de Deus, diante de Cristo, e dizer: em teu nome expelimos demônios, fizemos maravilhas, fizemos curas. Jesus vai dizer: eu não conheço. Diziam: Senhor, Senhor. Mas Jesus vai falar: eu não conheço, apartai-vos de mim. Entende? Nem toda pessoa que faz curas em nome de Jesus, nem toda pessoa que faz cura, até mesmo dentro da comunidade evangélica, significa que essa pessoa tem a fé salvadora, tem a fé que está na Bíblia ali, que te leva à santidade e à obediência. É uma fé sobrenatural, sim. Acontece num terreiro, acontece numa sessão lá, acontece aí no ocultismo, e acontece dentro das igrejas evangélicas. Nem toda pessoa que é curada milagrosamente, que foi curada do câncer, da AIDS, de um tumor qualquer, significa que esta pessoa foi salva e que tinha a fé salvadora, a fé bíblica. A Bíblia fala que 10 leprosos foram curados por Jesus. Apenas um voltou para agradecer, e este era samaritano, ou aquele era samaritano. E Jesus perguntou: mas não eram 10? Por que só um voltou? Aí Jesus falou com ele: vai, porque a tua fé te salvou. Ele ganhou a cura física, mas ganhou também a salvação da alma. Então aquele leproso, ele foi curado do físico e foi curado também do pecado. A sua alma recebeu a salvação. Entende? Então existe esta fé chamada fé, que ela está tanto dentro da comunidade evangélica, como no terreiro, como no ocultismo. Porque eu sempre gosto de explicar que o poder que opera dentro de um terreiro macumba, no ocultismo, é o mesmo poder que está dentro das igrejas evangélicas, onde cai poder, onde cai lá, as pessoas são curadas. O problema é que lá o demônio manipula. E na igreja evangélica, é ali as pessoas utilizam para a glória de Deus. Mas nem todos utilizam para a glória de Deus. E muitos que estão dentro da igreja fazendo curas, milagres, não significam que elas são salvas, que elas têm a fé evangélica, a fé da salvação, a fé bíblica. Você está entendendo? Entende? Não se impressione, porque você fica sabendo daquela pessoa que expulsa demônios, que fazem milagres. Não tem nada a ver. É uma fé sobrenatural? É. É uma fé do milagre? É. Mas ela está presente tanto no ocultismo como também dentro da igreja, e eu diria até um dom. Entende? Mas existe também agora a fé salvadora. É a fé daquela pessoa que recebe, e quem opera este milagre é o Espírito Santo de Deus, que em João capítulo 16, versículo 8 fala que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Esta é a fé salvadora. É aquele que creu em Jesus, conforme João 3,36. Quem crê será salvo. É a fé salvadora. É a fé que a pessoa tem em Cristo. E isso foi graça. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo de 8 em diante: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Mas vem de quê? Vem de Deus. A salvação é pela graça, vem de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então esta fé salvadora, que aquela mulher do fluxo recebeu, que lá aquele leproso, só ele recebeu, é a fé que nem todos que fazem curas, eu volto a repetir, a fé salvadoras têm. Não se engane, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino. Fizeram milagres, fizeram prodígios, fizeram maravilhas, mas receberão a palavra de Jesus. Eu não vos conheço. Porque conquanto foram curadas, fizeram curas, milagres, tanto da igreja como lá no ocultismo, em qualquer seita, aí, conquanto fizeram tudo isso, mas não tiveram o novo nascimento, a conversão, que é uma obra feita pelo Espírito Santo. Mas existe também, aí eu quero colocar, a fé bíblica que te leva à santidade, que depois que você é salvo, regenerado, você vai crescendo. Aí eu não quero misturar a fé salvadora com a fé bíblica, que é a mesma, mas para você entender que você vai crescendo, para você andar em santidade, para você agradar a Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. A pessoa recebe a fé através do Espírito Santo, que regenera a pessoa, coloca lá a semente, e essa semente vai crescer para produzir frutos à medida que você vai estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, e aí vai gerando fé em seu coração. Quando eu cheguei para a igreja, eu continuava jogando na loteria, falando alguns palavrões, ainda continua com algumas arestas, alguns resquícios do pecado em minha vida. Aí eu fui sendo discipulado, e aí eu fui estudando a Bíblia, e quando você vai conhecendo a Bíblia, estudando a Bíblia, a palavra vai gerando em teu coração a fé de Deus, a fé que te leva à santidade, a fé que te leva você a abster-se, a abandonar algumas práticas pecaminosas que não agradam a Deus. Então tem esta fé chamada fé, que ela é gerada em teu coração quando você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, e que te leva à obediência do Senhor. Eu quero perguntar para você, qual fé que você tem? É a fé apenas natural? É a fé da confissão positiva? É a fé intelectual? É a fé emocionalista, que tem em algumas igrejas? É a fé racionalista? Existe a comunidade, uma igreja chamada, uma seita, do racionalismo cristão. Tudo é pela razão. A fé bíblica, a fé salvadora, a fé evangélica que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma fé que você utiliza a razão, mas também utiliza o seu lado volutivo, né, das emoções. Mas você não vive pelas emoções, nem pelo racionalismo. Você vai viver pelo bom senso, pelo que é revelado nas Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe e que você tenha uma fé salvadora em Cristo Jesus, porque só ela te leva para os céus, através da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Só esta fé que te leva a você a aceitar, obedecer o que está revelado aqui nas Sagradas Escrituras. Tchau.